Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito o convite. Eu sempre fui super bem tratado pelos eventos da BF Eventos, mas dessa vez é especial. O convite do Dr. Minuzzi e da doutora Liane foi feito para mim há mais ou menos uns 6 meses atrás, aqui nesse congresso. E aí, de lá para cá, eu pude conviver um pouco mais com eles e acho que é uma grande honra poder estar perto e ver isso um pouco do que o Antônio Minuzzi falou, que é que quando você vê uma pessoa que se propõe a fazer coisas diferentes, muitas vezes ela se machuca, porque os outros começam a rir dela. E só com o tempo que as pessoas veem que o que ela está fazendo é certo, e depois vem perguntar, como é que você está fazendo isso? Mas durante muito tempo a gente sofre, e em família, eu tenho família de médicos também, a gente sabe como é difícil. Então, até tirei uma foto de toda a família vendo a aula junto, assim, porque é um momento muito marcante. A aula do professor Guilherme, o que ele mostrou para a gente? Como a obesidade é complexa. E na complexidade da obesidade, o Dr. Minuzzi falou, a gente tem que, de alguma forma, tentar entrar para dentro da cabeça do paciente. Então, a primeira pergunta que eu faço é, quem fez atividade física hoje já? Levanta a mão, por favor. Permanece com a mão levantada quem fez exercício hoje. E quem fez esporte hoje? Então, na verdade, é o seguinte, atividade física, ninguém levantou quase a mão, mas todo mundo fez. Porque a atividade física da vida diária é quando você levanta, quando você toma seu banho, quando você sai para comprar alguma coisa. Quando essa atividade física passa a ser programada e progressiva, a gente chama isso de exercício. E quando o exercício tem um objetivo de performance, aí a gente chama isso de esporte. Ou seja, está tudo dentro do outro. E a gente precisa ter essa informação, porque se a gente fizer o mesmo exercício físico, para algumas pessoas vai ter um mecanismo molecular, para outras vai ter um outro mecanismo molecular. Então, ao olhar para dentro da célula, a gente consegue entender o que está acontecendo de mudança a nível celular. Então, enquanto a atividade física aeróbica está estimulando a MPK para estimular o PGC1-alfa, estimular a biogênese mitocondrial e fazer com que o organismo utilize mais gordura corporal, o exercício de resistência está estimulando a KT, estimulando o mTOR para levar a um anabolismo. Mas veja que interessante, no mesmo momento, quando você está estimulando a MPK, ela bloqueia o mTOR. Ou seja, se você for correr com um Bolt, nem você nem ele vão estar estimulando o mTOR. Por quê? Nem vão estar estimulando o PGC1-alfa, porque para fazer o meu exercício aeróbico, o oxigênio tem que chegar lá dentro da célula. Então, existe uma intensidade do exercício onde você consegue tirar o oxigênio do ar, passar pelo seu pulmão, pelo seu coração, até ele chegar lá na sua mitocôndria e aí sim fazer um exercício aeróbico. Esses ajustes da intensidade da atividade física é que a gente precisa entender. Para a gente entender, então, que todo exercício é um estímulo. Esse estímulo tem que levar o nosso organismo a um desequilíbrio. Quando a gente descansa e se alimenta, o nosso organismo consegue se adaptar e a gente se recupera numa posição melhor. Agora, se você não der tempo de fazer essa adaptação, a recuperação não vai vir a tempo e você piora. Mas se a adaptação for feita de forma eficiente, a gente vai ficando cada vez melhor, melhor e melhor. Então, a dúvida de quem faz exercício é, até que ponto eu estou fazendo exercício eficiente, que é o azul, até que ponto eu estou fazendo menos exercício do que eu deveria, que é o verde, ou até que ponto eu estou fazendo exercício demais. Muitas vezes, quando você usa atividade física para perda de peso na obesidade, o problema é que o organismo do paciente está achando que ele está morrendo, ou seja, está sendo um gasto energético muito alto para um consumo muito baixo. E se a gente não entender a individualidade do exercício, você não vai ter como ajustar. Então, todos os profissionais de saúde precisam entender sobre alimentação, precisam entender sobre exercício, precisam entender sobre a fisiologia da obesidade. A gente precisa juntar peças de um quebra-cabeça. Se a gente juntar peças do quebra-cabeça, a gente vai conseguir avançar, porque vai ter paciente que vai estar faltando a peça do exercício, outro vai estar sobrando peça da alimentação. É isso que o paciente pergunta? Não é. Se a gente conseguir juntar essas peças do quebra-cabeça, então, o músculo pode ser um medicamento fantástico, porque ele vai agir em vários órgãos, vai agir no pâncreas, vai agir no cérebro, mas para isso a gente precisa ter informação. Exercício de forma exagerada leva o organismo a uma inflamação que às vezes ele não consegue se recuperar. Mas o que o paciente pergunta, na verdade, é a balança, ou seja, achei bonita esse seu começo de impacto, mas, doutor, eu quero emagrecer. Eu quero saber o quanto que eu preciso fazer de exercício para poder comer o lanche na hora do intervalo. Ou, se eu corri de manhã, o que eu vou poder comer?
Então, eu trouxe esse trabalho que é bastante ilustrativo, olha só. 196 homens e mulheres fizeram 1 hora de atividade física 6 vezes por semana. Esse trabalho foi publicado no Journal of Obesity Society. É um trabalho que é de 2007, mas é um trabalho muito interessante porque só 7 pessoas abandonaram o exercício físico. Eles pegaram uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, tinham 3 academias espalhadas pela cidade e a pessoa tinha que completar essas 6 horas de atividade física por semana. No final do trabalho, no final de um ano, deu uma média de 6,16 horas de atividade física para os homens e 4,9 de horas de exercício para as mulheres. Qual foi um total de 320 horas de exercício para o homem, 254 horas de exercício para as mulheres e uma perda de peso de 1,5 kg para homem e 1,18 para mulheres. Isso não é decepcionante? Não é isso que acontece com a maior parte dos pacientes? Ou seja, ele começa a comer a metade, começa a correr o triplo e aí não tem resultado. Aí ele abandona e chega em casa e diz que ele é um gordinho feliz. Será que alguém é obeso porque quer? Será que alguém acha que isso... Tem dúvida ainda que isso diminui a qualidade de vida e leva à mortalidade? Então deu um total de 61 horas de exercício para cada quilo perdido. O custo-benefício não está valendo a pena, porque a gente não está sabendo o que fazer, está só dizendo que tem que fazer mais. Se a gente quer, então, levar o nosso paciente com uma perda de peso, a gente tem que levar um balanço energético negativo e a gente tem que saber de onde que vem, então, o gasto de energia para a gente ficar vivo. Então, do lado de cá está um grupo de pessoas que é sedentária e do lado direito de vocês está um grupo de pessoas que faz exercício físico. Nos 2 grupos, onde que é a maior prevalência, onde que tem o maior gasto energético? É no metabolismo em repouso. Então, o exercício leva o nosso organismo a um gasto energético, mas quando ele começa a entrar dentro do metabolismo basal, é que ele vai ter uma diferença mais significativa. Como é que calcula, então, o metabolismo basal? A gente pode calcular por Harris-Benedict, a gente pode calcular pelo valor que a bioimpedância dá, que é um cálculo em cima da sua massa muscular esquelética, ou a gente pode calcular em cima da calorimetria indireta. E você vai saber quantas calorias você gasta por dia se passar o dia inteiro deitado na cama, mas ainda falta saber o que gasta durante o exercício. Tudo bem. Mais ou menos, as estimativas são que você precisa fazer um déficit de 7.000 calorias para poder perder 1 quilo. Então, olha que interessante. Como é que você faz para gastar 7.000 calorias? Se você pegar um homem para correr 8 km por hora a 50% do VO2, quantas calorias ele gasta? Então, vai depender do peso dessa pessoa. Uma estimativa interessante para você conversar com o paciente é você calcular qual é a distância que ele percorre em quilômetros vezes o peso deles peso em quilo. Então, olha a tabela. Um homem de 80 quilos andou 5 quilômetros, 8 vezes 5, 40, dá mais ou menos 400 calorias. Então, olha só, um homem de 80 quilos tem que correr 42 quilômetros, ou seja, uma maratona, para gastar 3.497 calorias. Então, tem que correr 2 maratonas por dia para gastar as 7.000. E no final da maratona, hoje eu corri, hoje eu estou podendo. Eu malhei, então eu posso? Não pode. Terminou a maratona e comemorou com uma cerveja? O balanço energético já piorou. Então, veja, como o gasto energético durante o exercício não tem uma correlação direta, então por que eu falei que o exercício é a coisa mais maravilhosa, que salva a vida e que vai levar o nosso organismo a uma melhora? Porque a gente não pode olhar para o exercício como algo que começa e termina na academia. Sabe o hashtag "tô pago"? Então, está errado. É "tô pagando". Porque quando você volta para casa, o organismo continua sofrendo as ações do exercício físico. E esse metabolismo externo que o organismo vai causando não é o que a indústria alimentícia vende para a gente, não é? O que eles vendem para a gente é, se mexer é felicidade. Abre a felicidade. E era uma propaganda chilena que ganhou o mundo. E se você é obeso, a culpa é tua, que não se moveu o suficiente. Seja feliz abrindo a felicidade. Deveria vir com o Ministério da Saúde adverte. Para abrir a felicidade, tem que saber qual o impacto que essa felicidade tem através do metabolismo basal. Pode assustar com esses cálculos, mas o fato é, quanto então que a gente tem que fazer para ser saúde? Como que a gente faz para botar essa obesidade para ter mais saúde? E aí a gente vai olhar para as diretrizes. E aí, o que era para ajudar, dificulta mais ainda, porque cada diretriz tem uma referência diferente. Então, olha só, American College Sports Medicine fala para fazer 30 minutos de atividade física moderada na maior parte dos dias. Depois, o Institute of Medicine, que é um braço do governo americano, fala para você fazer 60 minutos por dia de atividade moderadamente vigorosa. O que diabos será moderadamente vigoroso?
Depois, o CDC fala 60 minutos de atividade moderado a vigoroso. E esse é o que eu mais gosto, porque ele também enfatiza, ó, não aumentar o consumo de energia. Então, fez o exercício, ele vai potencializar a sua perda de peso. Ah, mas hoje eu fiz, eu posso beber mais um refrigerante? Não, isso não vai ter um custo nessa balança. Mas o que é esse negócio de moderadamente vigoroso, leve? Isso é um conceito que vem da ergospirometria. E amanhã o Dr. Tanuri, que é um grande amigo, vai falar sobre avaliação de carga interna e carga externa. Como que a gente avalia o impacto de cada exercício dentro do seu organismo? E a gente começa pela ergospirometria. Então é muito legal quando você dá uma volta na lagoa e corre 7,5 km em 30 minutos. Mas e de onde que veio essa caloria que você gastou? Quando você está em cima da ergospirometria, o protocolo para avaliar isso ele é sempre progressivo, ou seja, o próximo minuto vai ser mais rápido. Então, você vai correndo mais rápido, mais rápido, mais rápido, o coração bate mais, o pulmão puxa mais oxigênio, mas vai chegar um momento que não tem mais como puxar oxigênio. Chegou no máximo do oxigênio inspirado. Então, vai ser o VO2 máximo. E daí? E daí que esse VO2 máximo vai definir para a gente saber se o exercício é moderado, leve ou vigoroso. Enquanto o exercício está em torno de 25%, o exercício é leve. Em torno de 50% é moderado, em torno de 75% é um exercício vigoroso. Mas veja, como o teste é difícil de fazer, você tem que levar o teu paciente numa carga máxima, tem que ter um esforço máximo, é um teste que, se você leva o paciente ao seu esforço máximo, você precisa ter um carrinho de parada, você precisa ter contato com uma ambulância. Então, novos testes vão surgindo para avaliar submáximo. E o submáximo não precisa olhar para o VO2 máximo para definir se é moderado, vigoroso ou leve. Ele vai olhar para cada nível de intensidade, da onde está vindo a caloria. Então, o paciente vai levar para casa a informação até onde a frequência cardíaca dele é e o exercício é aeróbico, ou seja, a energia está vindo significativamente da gordura. Depois, quando esse metabolismo passa a ser um anaeróbico compensado, ou seja, ainda vem da gordura, mas às custas de uma produção de tamponamento mitocondrial. E aí se fala muito da beta-alanina, do bicarbonato, e existe uma frequência cardíaca a partir da qual não adianta. Você não está mais consumindo gordura. Então, você está consumindo o quê? Glicose e glicogênio muscular. E consumir glicose e glicogênio muscular, muitas vezes faz o quê? Aumenta a fome. Então, dá para entender por que o cara fica tão feliz de ter feito exercício e chega em casa e desequilibra a alimentação dele? Porque o próprio exercício está sendo feito a uma carga supramáxima, ele consegue fazer, porque é fácil fazer um exercício acima do segundo limiar anaeróbico, mas está aumentando a fome. E aí o exercício, que era para ser uma coisa boa, passa a ser ruim. Mas, mais uma vez, doutor, eu achei interessantíssimo isso, mas e daí? Eu quero emagrecer. Então, olha que interessante o gráfico resumido. Ó. Enquanto eu estou aqui em pé falando com vocês, percentualmente eu estou gastando muita gordura, porque está sendo fácil do oxigênio entrar, mas a quantidade total de caloria está sendo baixa. Quando eu vou correr lá com um Bolt, o que acontece com a gordura? Não dá tempo do oxigênio chegar. Então, você passa a consumir o quê? Glicose. Não dá tempo de oxidar a gordura. E aqui no meio é o anaeróbico compensado. Esses limiares ventilatórios são fundamentais para a gente entender se o exercício está estimulando a PGC1-alfa ou se ele está tendo capacidade de estimular mTOR. Senão, não dá para a gente entender o que está acontecendo. Isso é uma característica do exercício, ou seja, se eu fizer essa aula de spinning, isso sempre vai acontecer comigo? Não. O organismo se adapta. Se adapta como? Melhorando a capacidade pulmonar, melhorando a quantidade de mitocôndria, melhorando a qualidade dessa mitocôndria. Ou seja, o nosso organismo se adapta. Então, é um conceito e um exame, uma avaliação que tem que ser feita e refeita. Avaliação e reavaliação. Aí você vê que o exercício tem tanta crítica, você vê no consultório que às vezes você orienta a pessoa a fazer exercício e ela não tem resultado, mas quando você vai para a pesquisa e meta-análise, olha os resultados. Todos os exercícios, em todos os artigos mostrando a meta-análise, mostram que exercício diminui a gordura visceral. Por quê? Porque artigo científico, gente, tem metodologia. E dentro da metodologia de grande parte desses artigos tem consumo de alimentos. Então, se o indivíduo passar na rua e olhar para uma salsicha e quiser comer, ele está expulso do trabalho e ele não vai fazer parte aqui. Mas o seu paciente, você vai expulsar ele do consultório se ele comer um nugget ou você vai ajudar ele?
Então, existe a dissociação entre o que está publicado e o que está ocorrendo na prática, o que o Dr. Minuzzi mostrou muito bem. E eu até fico assim, impressionado como a gente, às vezes, fica falando de alimentação e de exercício e esquece a realidade dos consultórios. A gente tem que dividir isso mais, porque é o que está acontecendo no dia a dia. Bom, mas exercício ainda é a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso organismo. O que tem de bom que o exercício consegue fazer? A gente pode dividir em efeito imediato, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a sudorese, aumenta o gasto energético. Um efeito agudo tardio, ou seja, até 72 horas depois de fazer exercício, ele ainda está lá dentro de você, hashtag estou pagando. Então está fazendo o quê? Aumentou o metabolismo basal, você consegue diminuir os níveis tensionais. Então, paciente, aqui no Instituto Nacional de Cardiologia, revascularizado, que não pode fazer mais nenhuma cirurgia cardíaca, vai otimizar com exercício, ajustado para a intensidade dele, com ergospirometria. E a gente tem, sim, os benefícios crônicos, que vão levar o organismo a ficar mais eficiente, o oxigênio ser entregue de uma forma mais contínua. Mas atenção, parou de fazer exercício durante 5 dias, a resposta já não é na mesma, já piora. Então, se eu tenho que fazer exercício toda hora, se eu paro de fazer exercício durante 5 dias, será que não dá para inventar uma pílula que imite essa desgraça? Aí, a gente tem que lembrar da gordura marrom e da gordura branca. A gordura marrom, ela tem mais enzimas desacopladoras, as UCPs. E essas UCPs, elas conseguem melhorar a oxidação de gordura. Então, existe gordura boa também. Não é só no rosto que gordura é boa também, não. Existe gordura boa dentro do nosso organismo. E essas enzimas desacopladoras, elas são estimuladas por vários hormônios, entre elas a irisina, que é produzida no músculo. Então, será que não pode dar irisina para as pessoas? E a irisina ganhou a capa da Veja, que já nem existe mais a Veja, né? Há quantos anos? 10 anos atrás, e todo mundo compra irisina, e todo mundo quer dar irisina. E aí o tempo vai passando e se pergunta, será que a irisina é um fato ou um artefato? Então, a irisina não se mostrou eficaz no tratamento da obesidade, assim como a leptina também não se mostrou eficaz. O que não significa que elas não são úteis. Ou seja, apenas dar irisina, apenas dar leptina, não vai responder para um paciente que tenha resistência. A gente precisa saber quando que a leptina sobe e diminui, como o Dr. Guilherme Henke mostrou. E o aprendizado com a irisina também vem a cada dia. Então, em janeiro desse ano, se mostrou que a irisina consegue diminuir o efeito de progressão de Alzheimer. É um trabalho brilhante do UFRJ. Então, a gente está aprendendo ainda como avançar e como ter mais informação com o nosso paciente. Mas não tenha dúvida, exercício é a medicação mais potente que a gente pode dar, porque ela é, sem dúvida nenhuma, uma polipílula. Então, ela diminui cansaço, ela aumenta a oxidação de gordura, ela aumenta a felicidade, ela diminui depressão. Mas lembra que é um remédio? E remédio tem dose. Então, a gente precisa ajustar na quantidade que o paciente precisa. A gente precisa entender quem é ele para a gente poder falar. A gente está ajustando? A gente está explicando e sabendo por que o paciente não deu certo? Olha esse trabalho de 2013 da Obesity Week. Ele avaliou o que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, estavam fazendo para estimular o paciente a fazer exercício. Eles estavam reprimindo o paciente, falando, pô, não fez exercício? Tem que fazer. Ou então censurando, olha, assim não dá, hein? Ou o médico vai lá e joga, não sei como é que você não consegue fazer, todo dia de manhã eu me posto no meu Instagram malhando, você tem que ir também. Se você só der o grito, não escutar o que o paciente está fazendo, leva a falha na perda de peso, leva a mudar de médico, ou parar de seguir no Instagram, ou leva a, inclusive, abandonar o sistema de saúde. Ele passa a ser o gordinho feliz. Não, me deixa aqui, tudo bem. Gente, obesidade é uma doença e a gente precisa de informação de qualidade para a gente poder ajustar. Mas aí você orienta o paciente a fazer exercício, e aí mais um artigo mostrando a individualidade de cada exercício. Por isso é tão importante ter uma avaliação interna da carga desse impacto do exercício. Se você der o mesmo exercício para todas as pessoas, cada um vai ter um impacto diferente. Se você der o mesmo exercício para a mesma pessoa em períodos diferentes, o impacto também é diferente. Então, olha só, trabalho do British Medical Journal. Primeiro, no grupo controle, todo mundo fez o mesmo exercício, sem ajustar a carga. Tá? Você vê que tem maus respondedores e tem ótimos respondedores. Não é assim? A gente vai na academia com um amigo, a gente fica sempre com inveja que ele tem mais resultado. Depois, tentando ajustar a carga, eles tentaram ajustar para uma baixa carga e baixa intensidade, continua tendo mais maus respondedores, mas o ajuste de carga já houve uma melhora.
Depois ele mudou, foi uma alta quantidade de exercício para baixa intensidade, já diminuiu o número de baixos respondedores. E depois, quando ele aumenta para alta intensidade do exercício, em alta intensidade, quase não tem mau respondedor. Então, você tem que gritar mesmo para o paciente cada vez e fazer mais exercício? Não, porque ele pode se machucar. Então, olha só, o paciente obeso, ele não está levando só gravidade para cima e para baixo. O tecido gorduroso, ele é produtor de interleucina 6, TNF-alfa. Isso leva ao aumento da pressão sobre o joelho, leva ao aumento de lesão de osteoartrite, inclusive se o paciente estiver simplesmente andando. Então, imagina quem pula boxe no crossfit. O obeso pode fazer isso? Ou tem que ter saúde antes de fazer isso? Não adianta mandar fazer mais se a gente não tiver informação para ajustar. A pressão do arco palmar é maior nesse paciente. Então, como é que a gente faz, então, para orientar exercício? Primeiro, a gente tem que medir. E se a gente está medindo o exercício, saiba que o exercício leva a uma grande diminuição da perda de peso. E não tem nada mais triste do que quem está querendo emagrecer, subir numa balança e ver que o peso não está diminuindo. Então, o que a diretriz da ABESO, de 2016, e da ABRAM, com o apoio da medicina do esporte, mostra é que a gente deve usar o quê? Que a gente pode usar a bioimpedância octapolar multifrequencial para avaliar não só a quantidade de gordura, mas também de músculo e a distribuição. Tem mais massa muscular no quadríceps femoral, a parte da frente da perna, tem uma correlação maior com aumentar o metabolismo. E para emagrecer não adianta comer pouco, tem que gastar mais. E a gente vai olhar para o exercício. Ó. Todos os exercícios mostram que é uma melhora. Quando ele coloca de um lado exercício aeróbico e do outro lado exercício de resistência, os dois evoluem com melhora, mas exercício de resistência aumenta a força. O Dr. Guilherme Henk mostrou, melhora a sensibilidade insulínica. Então, ele estragou um pouco a minha aula, porque eu ia falar isso também. Olha só como é que mostra exercício aeróbico versus exercício de resistência, mostrando que o exercício de resistência melhora, então, essa resposta à insulina. Por que isso acontece? Gente, dentro do músculo, a gente tem receptor de insulina. O GLUT4 é o responsável por absorver a glicose no músculo, a glicose no tecido muscular. E se você estiver estimulado, com seu nível de vitamina D otimizado, você faz o mesmo exercício e diminui sua glicemia pós-prandial. Então, a musculatura faz parte do tratamento de todo paciente, mas musculatura aumenta o peso na balança. Então, é muito evidente, cada vez mais evidente, o tratamento da diabetes tipo 2 com exercício de força. Por quê? Talvez porque ele seja uma pessoa que mede a glicemia e fica mais fácil de ver essa glicemia pós-prandial alterando, e aí ele percebe que está melhorando e às vezes consegue tirar a medicação. Mas o fato é, exercício não só melhora a qualidade de vida, como diminui a mortalidade. Estudos de longevidade mostram que tem maior sobrevida quem tem mais capacidade de ser autossuficiente. Então, tomar banho, atravessar a rua, fazer sua própria comida, a gente precisa de músculo para isso. E aí a gente tem que orientar a musculação, então. Precisa fazer musculação 6 vezes por semana, ficar de cabeça para baixo, pular boxe? Não. Precisa ser exercício. O que é o exercício? Programado e progressivo. Então, tem paciente que faz exercício 1 vez por semana e está muito melhor. Por quê? A gente não fazia nada. Então, olha só, um trabalho fazendo leg press bilateral, extensão do joelho, mais um exercício para braço e mais 4 exercícios alternados. Mostra diminuição da gordura visceral, melhora da resistência insulínica. Então, o fato é, a gente tem que sair do sedentarismo, a gente pode falar sobre frequência, intensidade, tipo e tempo, o que a gente precisa é avançar. Para a gente avançar, a gente precisa de informação. Existem tabelas que mostram cada tipo de exercício de resistência, exercício de força, mas o fato é que o exercício físico no peso é totalmente supervalorizado na população. Todo mundo acha que vai fazer uma corridinha e vai levar a perda de peso. A gente precisa saber que se a gente não está medindo, a gente não vai saber como melhorar. Então, composição corporal é fundamental, mas a alimentação é mais importante nessa balança. E não existe nada mais importante do que fazer exercício ajustado para cada paciente. Então, para isso, a gente tem que casar com o exercício físico. Então, eu sugiro essa aliança, quem quiser casar, porque exercício físico é amor, não é paixão. Muito obrigado. Uau! A gente não vive essa angústia quando a gente está falando de hipertensão e diabetes, ou seja, quando que a gente vai tirar o remédio da hipertensão? Quando que a gente vai tirar o remédio do diabetes? A gente tira o remédio da hipertensão, quando usando aquele remédio, ele está evoluindo com hipotensão, aí você consegue tirar.
Você tira o remédio, o tratamento do diabetes, quando usando, ele está evoluindo com diminuição dos alvos de hemoglobina glicada. Então, a mesma coisa vai acontecer com a obesidade, ou seja, a gente vai diminuir a medicação quando o paciente conseguir fazer as outras mudanças. Então, as outras mudanças são alimentares, são de exercício físico, são de controle do estresse, são da desbiose intestinal, ou seja, é um assunto muito complexo e que a gente tem uma angústia específica em relação à obesidade, que a gente não tem em relação à hipertensão e ao diabetes, porque a obesidade foi reconhecida como doença muito recentemente. Então, a American Medical Association reconheceu a obesidade como doença em 2013. Então, a gente acha que remédio mata, mas ninguém discute o remédio para o tratamento da hipertensão, ninguém discute o remédio da dislipidemia. Gente, ninguém quer viver usando remédio. Remédio é a coisa menos pior que você pode fazer para o seu paciente para ele evoluir com uma melhora. Enquanto a gente tiver que usar para o paciente melhorar, a gente tem que fazer isso, enquanto a gente não conseguir aderir em outras condutas. Boa tarde, aqui, ó. Doutor Giorelli, queria saber do senhor, além dos parâmetros de carga de VO2 max, parâmetros mais antigos, como a CPK, a LDH, principalmente pacientes que não querem fazer investimento no custo de avaliações como essa, ainda são válidos? A gente ainda tem informações fidedignas de ajuste de carga com esses parâmetros e dicas para ajudar a gente a convencer os pacientes a fazerem esses exames mais precisos. Então, amanhã o Dr. Tanuri vai falar especificamente sobre carga interna e eu acho que ele vai falar dos fatores mais modernos que tem, né? Mas uma dica que você tem para fazer é 220 menos a idade é igual a 100% da frequência cardíaca máxima, 85% vai ser o segundo limiar, ou seja, a partir de 85% passa a ser anaeróbico, e em torno de 65% vai ser o primeiro limiar. Esses testes eles têm erros, às vezes tem erros de 40%. E o profissional da educação física é a pessoa mais habilitada para ajustar justamente para a intensidade. A gente pode usar a escala de Borg também, que é a sensação de esforço. Agora, o que a gente precisa ter consciência é que não é fazer exercício quanto mais melhor, quanto mais a intensidade, sair da academia com aquela sensação de no pain, no gain. Se eu não fizer até a morte, não está dando resultado. Porque, às vezes, a única coisa que você consegue fazer na academia é sobreviver mesmo à morte. Você precisa de mais tempo para voltar, para ter resultado. Então, o exercício é um relacionamento a longo prazo. Um dia só não vai resolver ninguém, mas pode matar.